Prepare-se para redefinir tudo o que você pensa saber sobre o crime organizado, pois a jornada do homem que virou o emblema do narcotráfico mexicano transcende a simples narrativa de crimes. É uma epopeia de ascensão inacreditável da miséria ao ápice do poder, envolvendo bilhões de dólares, fugas de prisões dignas de superproduções de Hollywood e a maneira como um único indivíduo transformou a face de um país inteiro. Ele era elusivo, implacável e absolutamente lendário. Seu nome é Joaquim Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo, e seu percurso é um manual de sobrevivência e conquista de poder nos recantos mais brutais do mundo. Joaquim Guzmán Loera, ou simplesmente El Chapo, é, com razão, considerado um dos mais notórios criminosos mexicanos, personificando o narcotráfico de sua nação. Sua história extraordinária é uma viagem de camponês analfabeto, oriundo dos estratos mais humildes da sociedade, a um homem cujo nome ecoou por todo o planeta, o criminoso mais procurado do mundo. Ao longo desse trajeto, ele acumulou uma fortuna multimilionária, escapou 2 vezes de prisões de segurança máxima, como um herói de ação, e se tornou uma das figuras que transformaram o México em uma arena de confrontos selvagens entre cartéis de drogas que possuem seus próprios exércitos. Se você se pergunta como um simples lavrador de Sinaloa pôde deixar uma marca tão indelével na história, então é hora de conhecer Joaquim Guzmán Loera. Joaquim Archibaldo Guzmán Loera nasceu em 4 de abril de 1957, no diminuto vilarejo de Latuna, no departamento de Badiraguato, filho de Emílio Guzmán Bustilho e Maria Consuelo Loera Pérez. Ele era um entre 7 irmãos, tendo 4 irmãos, Miguel, Ângel, Aureliano, Emílio e Arturo, e 2 irmãs, Armida e Bernarda. Como a vasta maioria dos habitantes de Latuna, a família Guzmán levava uma vida extremamente modesta. Seus parcos recursos consistiam apenas em algumas cabeças de gado, herdadas dos avós do futuro El Chapo. Isso lhes conferia uma ligeira vantagem sobre os vizinhos mais indigentes. Joaquim, ainda jovem, destacava-se pela baixa estatura e compleição robusta. Acredita-se que o apelido El Chapo, que se traduz como o Baixinho, lhe foi dado por um parente paterno chamado Pedro Ávila Pérez. Contudo, como frequentemente acontece com figuras da magnitude de El Chapo, é difícil discernir os fatos reais de seus primeiros anos de vida de mitos e lendas. Segundo algumas versões, o pai de El Chapo era um homem profundamente vicioso e cruel, que abusava do álcool, espancava o futuro líder do cartel na infância e gastava os escassos rendimentos em bebidas e prostitutas. No entanto, a maioria dos parentes, em diversos depoimentos, desmentiu qualquer abuso por parte de Emílio Guzmán, embora reconhecessem sua aversão ao trabalho. Todo o fardo das preocupações recaía sobre Maria Consuelo, a mãe de El Chapo. Diariamente, ela trabalhava até a exaustão, cuidando do pequeno rebanho e criando Joaquim, com seus irmãos e irmãs. Provavelmente foi da mãe que El Chapo herdou a laboriosidade e a busca pela ordem. Desde criança ele tinha ambições, lembrou Maria Consuelo, em uma entrevista concedida em 2014. Lembro-me de que ele tinha muito dinheiro de papel feito em casa. Contava-o, depois o amarrava em pequenas pilhas. Dizia: "Mãe, guarde-os para mim." Desde a infância, ele sonhava em ficar rico. El Chapo sempre se manteve um filho afetuoso, mesmo quando se tornou um dos mais conhecidos narcotraficantes do México. Em sua entrevista mais célebre, ele descreveu a relação com a mãe como exemplar, repleta de respeito, carinho e amor. Por muitos anos, mesmo sendo o homem mais procurado do México, El Chapo retornava regularmente a Latuna para visitar a mãe. Com o aumento de sua riqueza e status, ele cuidou de seu conforto, construiu uma residência espaçosa no centro de Latuna, onde ela viveu até sua morte,
e instalou em uma colina um gigantesco reservatório de água que até hoje abastece todo o vilarejo. Durante a infância, El Chapo precisava percorrer aproximadamente 60 quilômetros de Latuna até a escola mais próxima. Ele aprendeu a ler, escrever e fazer contas, mas rapidamente percebeu que gastar tempo em viagens diárias de 120 quilômetros para uma escola que oferecia apenas uma educação mediana não lhe renderia muito dinheiro. Estudos adicionais exigiam a mudança para uma cidade grande e recursos que a família não possuía. Portanto, por volta dos 11 anos de idade, a trajetória escolar de Joaquim se encerrou, cedendo lugar à vida de trabalho. Uma das narrativas sobre o início do percurso de El Chapo relata que seu primeiro empreendimento foi a comercialização de laranjas e pães na movimentada estrada entre Latuna e Huajicoripa. Segundo sua irmã, com os primeiros ganhos, ele adquiriu o atributo indispensável de um chefe respeitável, embora ainda falso, uma corrente de ouro. Todos os domingos, ele a usava, visitava parentes e conversava com os vizinhos. A corrente banhada a mipouro de baixo custo deixava uma marca esverdeada em seu pescoço. Mas isso não importava. Por toda a infância e juventude, Joaquim trabalhou, ajudando a mãe a cuidar da casa e comercializando na estrada. Quando tinha entre 11 e 12 anos, começou a auxiliar o pai, cuja atividade era bastante peculiar. Seu pai, embora formalmente considerado um criador de gado, era um dos milhares de gomeros, camponeses que cultivavam ópio. Há uma história à parte sobre como o México, em meados do século XX, se tornou um dos maiores fornecedores de culturas narcóticas. Agora, basta lembrar que o Triângulo Dourado mexicano, os estados de Sinaloa, Chihuahua e Durango, cultivava cânhamo há vários séculos. Para os pobres camponeses locais, era vantajoso adicionar aos seus cultivos alimentares canteiros de maconha e, posteriormente, também de papoula, que eram vendidos por um preço muito mais elevado que tomates e feijão. Até o século XX, uma subcultura particular havia se formado em torno desses agricultores, e os produtores e coletores eram chamados de gomeros. A Primeira Guerra Mundial catalisou o negócio do ópio, iniciando o processo de fusão entre Estado e narcotráfico. No momento do nascimento de El Chapo, em 1957, o narcotráfico era, em essência, uma indústria controlada pelo Estado, e existia até uma ordem social particular a ele associada. Na base estavam os camponeses gômeros, no topo os políticos, sedentos por grandes somas de dinheiro, e no meio circulavam os intermediários, cujo sucesso dependia do favor das elites. Tudo isso proporcionava uma certa estabilidade, e os camponeses, com o dinheiro da venda das matérias-primas, podiam ao menos vestir os filhos para ir à escola, e cada um deles, com ambição e conexões, tinha a chance de entrar nesse negócio, que por um tempo permaneceu familiar. A própria estrutura do Estado baseava-se na estabilidade assegurada por essas relações. O Partido Revolucionário Institucional, PRI, que governou o México como um Estado de fato unipartidário de 1929 a 2000, manteve uma aparência de democracia, detendo o poder em quase todos os setores do governo. No entanto, em algumas áreas do país, como as terras altas de Sinaloa, reinava a anarquia criada por numerosos grupos de narcotraficantes, e o Estado precisava fazer sentir sua presença com força bruta. Quando El Chapo era adolescente, ele testemunhou a violência que o governo infligiava nas áreas pobres, onde as culturas proibidas eram cultivadas. Em 8 de fevereiro de 1975, 3 helicópteros do exército pousaram perto de Latuna. Descendo dos helicópteros, soldados e agentes de polícia promoveram um verdadeiro massacre no vilarejo. Sem encontrar homens para prender, os soldados espancaram as mulheres e atiraram nos adolescentes. Quando um grupo de vítimas reuniu coragem para ir a Culiacán, protestar contra essa ilegalidade, as autoridades publicaram na imprensa outra versão do incidente. Os soldados teriam sido atacados pelos habitantes do vilarejo. Em uma entrevista de 2018,
A irmã mais nova de El Chapo, Bernarda, descreveu aqueles anos como muito assustadores e lembrou de estar sentada no escuro enquanto os soldados passavam lá fora. Segundo ela, Joaquim teve confrontos com os soldados nesse período. Assim, segundo muitos biógrafos, toda a esperança de que El Chapo pudesse direcionar suas ambições para uma atividade legal foi arrancada pelos soldados. Os abusos das autoridades lhe mostraram que indivíduos como ele estavam por conta própria e precisavam abrir seu caminho nesse mundo cruel por todos os meios disponíveis. O mundo em que El Chapo nasceu e cresceu previa o controle de funcionários locais sobre o cultivo de ópio e maconha, mas no momento do início de sua carreira no narcotráfico, a velha ordem já estava desmoronando, pois as autoridades federais queriam limitar a autonomia narcótica dos habitantes da Sierra Madre e começaram a refletir sobre como arrancar o controle do lucrativo comércio dos capitães locais. As incursões em Latuna e outros vilarejos da Sierra em meados dos anos 70 foram um aviso do que estava por vir. Na juventude, para El Chapo, o cultivo de culturas proibidas era um negócio de família, transmitido de pai para filho. Em cada nível, dos produtores aos contrabandistas, a atividade funcionava em linhas de clã, e nomes como Carrillo, Quintero, Payán, Fernandes e mais tarde Guzmán surgiram repetidamente ao longo das décadas, enquanto uma geração sucedia a outra. Assim, o caminho de El Chapo, em essência, já estava predestinado antes mesmo dos confrontos com os federais. Ele entrou no negócio com seu pai preguiçoso, mas gentil, trabalhando como colhedor nas plantações de papoula e maconha, nas montanhas ao redor de Latuna. Todos trabalhavam. Todas as manhãs ao amanhecer, os filhos, com mais de 11 anos, subiam as encostas das colinas em direção às plantações de papoula e iniciavam o trabalho de colheita. 1 quilo de resina rendia à família cerca de 8.000 pesos, ou $700 aos preços atuais. Por todo esse tempo, a mãe e as filhas preparavam o almoço, que os filhos mais jovens depois carregavam nas costas e levavam aos irmãos no início do dia. Além do cultivo, Emílio Guzmán também se ocupava de negociar a venda da colheita com o próximo elo da cadeia, e o ópio coletado era enviado para Culiacán ou outra cidade próxima, como Guamúchil. Hoje, essa indústria funciona aproximadamente da mesma maneira. O pai de Chapo, de certa forma, teve a sorte de ter conexões com pessoas respeitadas na capital de Sinaloa, através de seu parente Pedro Avilés Pérez, um dos primeiros conhecidos contrabandistas da Sierra Madre. No momento em que começou a trabalhar nos campos, por volta dos 12 anos de idade, El Chapo, como já mencionado, havia abandonado definitivamente a escola. Por muitos anos, circularam rumores de que ele era analfabeto, mas isso é um exagero. No entanto, nas cartas escritas por El Chapo, pode-se realmente observar uma caligrafia irregular e muitos erros de ortografia. Essa lacuna, contudo, não o impediu de forma alguma de avançar no narcotráfico, que requer conhecimentos e habilidades de natureza bastante distinta daquelas ensinadas na escola. Por volta dos 20 anos, El Chapo mudou-se de Latuna para a cidade de Badiraguato, onde se aproximou dos irmãos Beltrán Leiva, Arturo, Héctor, Alfredo, Carlos e Mário. Eles haviam crescido perto de Latuna e, por várias décadas, se tornariam seus colaboradores mais próximos. Com o tempo, El Chapo superou Badiraguato também, e depois de uns 2 anos, mudou-se para Culiacán, onde se dedicou integralmente ao trabalho. Mitos e lendas abundam sobre os anos de juventude da carreira de El Chapo no narcotráfico. Por exemplo, ainda não se sabe ao certo se El Chapo era parente de Pedro Avilés Pérez, e mesmo que fosse, não está claro se ele trabalhou para ele ou não. Mas essa perspectiva é compartilhada por muitos pesquisadores. Nos anos 70, Avilés era um ator-chave em Sinaloa, possuía muitas conexões valiosas na elite política e estava rapidamente construindo uma carreira.
Ele foi um pioneiro da aviação de drogas. Foi Avilés quem inventou o transporte de mercadorias em aviões. Existe também uma versão segundo a qual El Chapo trabalhou como motorista para um ex-policial chamado Miguel Ángel Félix Gallardo e realizava para ele tarefas delicadas, sobre as quais não se devia falar. No entanto, não é tão importante com quem El Chapo estava no início, pois, dentre todas as opções de quem poderia ser seu patrono, é evidente que ele aprendeu cedo uma lição muito importante. No mundo sombrio, é preciso estar sempre perto dos mais fortes e é preciso demonstrar constantemente a própria autoridade, expandindo as esferas de influência por todos os meios disponíveis. Em 1977, por volta dos 20 anos de idade, El Chapo se casou pela primeira vez com Alejandrina Maria Salazar Hernández. Eles tiveram 3 filhos, César, Ivan Archibaldo e Jesus Alfredo. O casamento não durou muito. Seguiu-se um segundo, também rapidamente desfeito, e um terceiro, com Griselda Lopes Pérez, com quem teve mais 4 filhos, Edgar, Joaquim, Ovídio e Griselda Guadalupe. Não está claro se ele se divorciou oficialmente de suas esposas, mas isso nunca o impediu de se casar novamente, e, certamente, nenhuma das mulheres jamais pôde atrapalhar sua carreira. No final dos anos 70, o ambicioso e pragmático Chapo, junto com Palma Salazar, transportava além da fronteira norte quantidades consideráveis de maconha para a época, mas queria mais. Na verdade, transportadores como ele eram muitos, e ele ardentemente desejava se tornar um grande jogador. Já na juventude, El Chapo havia compreendido a importância dos laços familiares e de amizade, e preferia trabalhar com pessoas que haviam começado com ele em Badiraguato. Melhor ainda se estivessem ligados por laços de sangue ou casamento. Em um momento crucial, no final dos anos 70, El Chapo estava rapidamente ascendendo, ingressando em uma nova coorte de traficantes de Sinaloa no futuro cartel de Guadalajara. Seus parceiros mais próximos eram os irmãos Beltrán Leiva, Héctor, Arturo e Alfredo, Ismael El Mayo Zambada, um homem 10 anos mais velho que El Chapo, nascido ao sul de Culiacán, e também Héctor Luiz Palma Salazar, conhecido como El Güero por sua pele clara. Ele era um ex-ladrão de carros e assassino de aluguel, com um olhar distante de Macaritas em Sinaloa. Essas pessoas continuaram a trabalhar juntas por décadas e, mais tarde, formaram a liderança do grupo, agora amplamente conhecido como Cartel de Sinaloa. No final dos anos 70, Chapo também começou a trabalhar a todo vapor, sob a liderança do futuro chefe dos chefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. Seu faro não o enganou. Foi justamente Gallardo quem os faria enriquecer rapidamente. No nascente cartel de Guadalajara, que ainda estava baseado em sua terra natal em Sinaloa, Chapo era responsável pela logística em sua seção na fronteira norte, enquanto seu velho amigo Palma Salazar assegurava que as entregas fossem feitas com segurança por terra aos clientes nos Estados Unidos. Segundo a filosofia de Gallardo, que El Chapo compartilhava plenamente, nenhum dos participantes da organização deveria chamar a atenção, e por um tempo eles conseguiram, mas a operação americana chamada Condor destruiu literalmente o mundo em que El Chapo havia crescido. Naqueles anos, quando ele se dedicou ao narcotráfico, o México estava sob crescente pressão dos Estados Unidos, que exigiam o combate à produção e ao tráfico de ópio e maconha. A Operação Condor varreu do mapa muitos narcotraficantes da velha geração, especialmente aqueles que haviam começado a atrair a atenção dos Estados Unidos, incluindo Pedro Avilés, cujo nome surgiu em dezenas de investigações da DEA e se tornou um potencial constrangimento para os políticos da Cidade do México. Em 1978, em um confronto armado, Avilés morreu e a vaga de chefe foi ocupada por Gallardo. Mas em Sinaloa fazia muito calor e então eles partiram para a conquista de Guadalajara. De Félix Gallardo muito se poderia contar,
Mas na história de El Chapo, basta notar, entre todos os jovens narcotraficantes, Miguel Ángel se tornou o chefe dos chefes, justamente por ter muitos contatos úteis nos altos círculos. Depois de estudar e trabalhar na polícia, ele acabou na guarda do governador de Sinaloa, Leopoldo Sanches Celes. Sanches Celes era estritamente ligado aos narcotraficantes, agindo como intermediário entre seus chefes políticos do PRIT e os narcotraficantes selecionados que tinham permissão para operar em Sinaloa. Félix Gallardo deixou a polícia no início dos anos 70 para se tornar um narcotraficante em tempo integral e trabalhou com Pedro Avilés, assumindo rapidamente o poder após sua morte em 1978. Agora que tudo era gerenciado pela Polícia Federal e não pelas autoridades locais, Félix Gallardo se tornou naturalmente o intermediário de confiança entre os narcotraficantes e o governo. E no mundo sombrio, o trunfo de Gallardo se revelou ser seu amigo, o poderoso hondurenho Juan Ramón Mata Ballesteros, através do qual ele se conectou aos líderes dos cartéis de cocaína na Colômbia. Miguel Ángel Félix Gallardo estava no lugar certo, na hora certa, com os contatos certos e uma ambição notável. Não é de surpreender que o jovem El Chapo tenha se juntado a ele. Portanto, a carreira de Chapo no narcotráfico, geralmente descrita como a ascensão de um gerente típico à diretoria, não é tão inequívoca. No início, todos os de Guadalajara eram mais ou menos iguais e, no final, tudo dependia das conexões não no México, mas fora dele. Um nativo do vilarejo de Latuna, com 3 anos de escolaridade, ainda não poderia ter tais conexões. Além das sutilezas da diplomacia, ao longo dos anos em Guadalajara, Chapo aprendeu com Félix Gallardo várias decisões comerciais sagazes. Primeiro, não chamar a atenção, ser discreto, ao mesmo tempo em que desenvolvia relações mutuamente benéficas com a elite política. Segundo, estar sempre um passo à frente, interceptações, canais de comunicação pessoais, segurança, esconderijos. Gallardo, obcecado por gadgets, já no início dos anos 80, gastava dezenas de milhares de dólares em equipamentos de rádio de última geração e adquiria propriedades ao redor de Culiacán e Guadalajara, passando-se por um magnata da indústria hoteleira. Junto com Gallardo, o grupo de jovens promissores de Sinaloa estabeleceu-se em Guadalajara, capital do estado central de Jalisco e principal centro financeiro e bancário do México fora da Cidade do México. Seus 2 principais colaboradores naquele momento eram o veterano do narcotráfico Ernesto Dom Neto Fonseca Carrillo e o narcopríncipe Rafael Rafa Caro Quintero, descendente de uma longa linhagem de narcotraficantes. Félix Gallardo, Dom Neto e Caro Quintero são reconhecidos como os líderes da rede de Guadalajara, mas junto com eles, a atividade era assegurada por inúmeros outros traficantes de Sinaloa. E entre esse fluxo de sinaloenses para Guadalajara e outras áreas fora do Triângulo Dourado, estava também o jovem El Chapo, enquanto Félix Gallardo construía um império com a cocaína colombiana e estabelecia laços com a elite política e social de Guadalajara. El Chapo, que então tinha aproximadamente 27 anos, dirigiu-se a Zacatecas, um estado situado no coração do país. No centro de Zacatecas, ao norte da capital do estado, encontra-se Fresnillo. No início dos anos 80, tornou-se um centro do comércio de maconha, pois traficantes e produtores de drogas afluíram para lá vindos de Sinaloa após a Operação Condor. El Chapo chegou a Zacatecas em 1984, acompanhado de seu velho amigo e sócio Arturo Beltrán Leiva, e também de um primo de Latuna. Naquela época, um número imenso de gangues pouco conectadas criou uma vasta rede de grandes plantações de maconha a nordeste de Fresnillo. Embora algumas fazendas pertencessem a narcotraficantes locais de Zacatecas, as maiores operações eram financiadas diretamente por Caro Quintero e Dom Neto, gerenciadas por gerentes de médio nível
que trabalhavam em seu nome. Entre esses operadores de médio nível em Zacatecas, estava um nativo de Sinaloa, chamado Juan José de Paragosa Morena, que todos chamavam de El Azul, ou em português, o Azul, porque ele era tão moreno de pele, mesmo para o México, que parecia que sua pele tinha um tom azulado. Ele era originário do vilarejo de Huajicoripa, que fica no vale que leva à cidade natal de El Chapo. Exatamente na estrada entre Huajicoripa e Latuna, o pequeno Chapo havia iniciado seu caminho no negócio. El Azul era quase 10 anos mais velho que El Chapo e, na época, tinha uma posição sólida e autoridade no cartel. E, paralelamente, ele estava fazendo carreira no DFS, que sempre foi a principal fonte de proteção política para os traficantes de Guadalajara. O DFS era uma polícia secreta obscura que atuava como órgão executivo do regime e existia para garantir a estabilidade política do governo do PRI. Assim como Félix Gallardo e seus amigos se beneficiavam de seus laços com o DFS também tinha seus amigos nos altos círculos, incluindo a CIA. Apesar de seu evidente envolvimento em atividades criminosas, o DFS e seus ativos e capacidades relacionados às drogas eram úteis aos interesses americanos na luta contra os onipresentes comunistas. Quase todo membro de Guadalajara, de uma forma ou de outra, havia se sujado com seus amigos da CIA, e Caro Quintero tinha até um campo de treinamento americano no território. Assim, nos anos 80, a poucos quilômetros ao norte de Fresnillo, El Azul estava desenvolvendo uma plantação de maconha de 2.000 hectares. Foi sob sua asa que El Chapo e Arturo Beltrán Leiva começaram a trabalhar, marcando o início de uma longa e frutífera relação entre os três. O cultivo e processamento de maconha e papoula sempre foram processos trabalhosos. A erva precisa de espaço para crescer, e a papoula deve ser cuidadosamente cortada para extrair o látex. Em Zacatecas, trabalhavam verdadeiros exércitos de trabalhadores de Culiacán, e o negócio ia a todo vapor. Mas uma nova era estava chegando, a era da cocaína colombiana, que apresentava inúmeras vantagens do ponto de vista produtivo e logístico. Para gerenciar as cargas, eram necessários muito menos trabalhadores, e no negócio não podia mais entrar qualquer um de Sinaloa, como era no passado, nos tempos da juventude de El Chapo. Para isso, eram necessários contatos internacionais, como aqueles que Félix Gallardo mantinha através de seu amigo hondurenho Mata Ballesteros. Os mexicanos se tornaram os transportadores de cocaína para os colombianos. E onde há cocaína, há muito dinheiro. O esquema de colaboração entre mexicanos e colombianos ficou conhecido como trampolim mexicano, pois os pacotes de cocaína chegavam da Colômbia, aterrissavam no México e continuavam sua viagem para os Estados Unidos. Para os narcotraficantes mexicanos, a cocaína se tornou uma verdadeira bênção. Nada de dores de cabeça com estações de crescimento, irrigação e terra. Apenas a entrega. A margem da cocaína era surpreendente. Os traficantes mexicanos podiam ganhar dezenas de vezes mais do que com seu próprio ópio e erva, cuja moda estava desvanecendo, e, naturalmente, El Chapo não podia deixar de querer entrar em uma indústria tão lucrativa. Nos anos 80, o cartel de Guadalajara conheceu sua ascensão e queda. O Império de Gallardo deixou de existir como cartel de Guadalajara após o assassinato do agente da DEA Kiki Camarena. Miguel Ángel tomou uma decisão verdadeiramente fatídica: dividir sua organização em praças, confiando a gestão aos melhores dos melhores. Na prática, ele privatizou o narcotráfico mexicano e abriu seu próprio mercado de distribuição, mas também enviou sua criação de volta para a clandestinidade, para ser gerenciada por chefes menos conhecidos e que ainda não haviam caído na mira dos americanos. Nenhum deles estava envolvido no assassinato de Camarena. Nenhum tinha uma longa e conhecida história de atividade criminosa. Todos eles podiam desenvolver novos laços com o sistema político e a polícia mexicanos, e se permanecessem no local,
mantendo suas áreas, poderiam controlar a atividade de forma ainda mais rígida. Segundo uma versão, El Padrino, Galardo, reuniu os principais narcotraficantes do país em uma casa na localidade balneária de Acapulco, no sul, e ilustrou seus planos para o futuro. A divisão foi bastante simples. A rota de Tijuana deveria ir para os irmãos Arellano Félix. Ciudad Juárez, com suas importantíssimas rotas de transporte para o Texas, permaneceu com a família Carrillo Fuentes. O irmão de Rafael Caro Quintero, Miguel, recebeu Sonora, em outras palavras, a rota-chave através do Arizona. Na costa nordeste do México, em Matamoros, Juan Garcia Abrego manteve o controle de todas as operações. Naquela reunião, El Chapo estava presente. A ele e a El Mayo foi atribuído o norte de Sinaloa. A Chapo coube o corredor de Tecate. Os amigos deveriam contrabandear drogas para o Arizona e parte da Califórnia. Para Chapo, tal confiança era um verdadeiro reconhecimento. Ele finalmente havia se tornado um grande chefe, embora não uma praça tão lucrativa quanto a de Carrillo, mas ainda assim. Félix Galardo então ainda planejava controlar as grandes operações. Ele era quem tinha os contatos, então ainda era o chefe, mas agora o negócio estava mais diversificado. Em 14 de abril de 1989, El Padrino chegou à casa de um amigo em Guadalajara para um almoço com um de seus conhecidos, um alto oficial de polícia chamado Guillermo Calderoni, onde foi preso. Galardo ainda está na prisão e continua a acusar Calderoni de traição. Logo após sua captura, começaram a circular rumores de que ele havia sido traído pelos seus. No início dos anos 90, Chapo, sem dúvida, deu a ordem para eliminar vários colaboradores leais e advogados de El Padrino, o que deu origem à opinião difundida de que Chapo havia traído seu mentor. Mas El Padrino nunca comentou tais suposições, afirmando que foi o policial corrupto Calderoni quem o traiu. O México transformou-se assim em um verdadeiro barril de pólvora, e a pergunta era: quem acenderia a primeira faísca? 2 anos se passaram desde a prisão de El Padrino, e em 1991, graves conflitos começaram. A história, como sempre, é complexa e tortuosa. O jornalista Jesus Blanc Cornejo narrou o início do colapso. Rigoberto Campas, ex-agente do DFS, não se dava bem com Don Chuy Labra, o chefe de Tijuana, e começou a invadir Sinaloa, Tijuana, Mexicali, San Luis Rio Colorado e Tecate, criando problemas para os proprietários dessas praças. El Chapo, El Güero Palma Salazar e os irmãos Arellano Félix decidiram expulsar o incômodo jogador do negócio, organizando o sequestro de Campas. Eles o jogaram em um triturador. Milagrosamente, ele sobreviveu, embora sem braços, e continuou, como se nada tivesse acontecido, a se mover livremente por todos os territórios, reorganizando seu negócio. Em 1º de março de 1991, Arellano e Chapo convidaram Campas para uma conversa em Tijuana, e então, quando ele saiu, montaram uma emboscada. O caminhão de Rigoberto Campas foi atingido por mais de 600 balas. A mensagem era claríssima. Ninguém podia entrar em Tijuana sem a permissão dos Arellano Félix, de El Chapo e de El Güero Palma. Eles ainda eram formalmente amigos e aliados, mas a amizade não durou muito diante das tentações da expansão territorial. Já no final dos anos 80, um fiel colaborador de Chapo chamado Camarena Macias adquiriu propriedades em ambos os lados da fronteira e começou a cavar um túnel que ligava seu rancho em território mexicano a um armazém no lado americano do Arizona. O túnel era um milagre da engenharia. A entrada pelo lado mexicano ficava em uma sala de bilhar. A mesa de jogo em uma plataforma hidráulica era a entrada, que se abria com o clique de um interruptor escondido. No túnel havia um carrinho amarrado a uma corda, no qual os trabalhadores empurravam a mercadoria por cerca de 60 metros para o norte, até a outra extremidade do túnel, que se abria em um armazém no lado americano,
onde outra plataforma hidráulica, disfarçada de grade de drenagem, escondia a saída. El Chapo tinha um verdadeiro oleoduto que literalmente derramava cocaína nos Estados Unidos. Logo, o túnel se tornou a principal via pela qual El Chapo enviava cocaína para os Estados Unidos. Mais de 3 toneladas passavam por ele todos os meses, mas em Sonora, a presença de Guzmán Loera não era notada apenas por Camarena Macias. A partir de aproximadamente 1987, os homens de El Chapo começaram a se estabelecer em Água Prieta e arredores, transformando-a em uma de suas principais bases ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Estando dentro de sua zona de controle, estava longe dos postos de fronteira, controlados por outros grupos, mas ainda oferecia uma linha direta de suprimento para os Estados Unidos a poucas horas de carro de Phoenix e Tucson. A equipe que conduzia a operação em Água Prieta incluía o irmão de El Chapo, Arturo Guzmán, apelidado de El Polo, e os irmãos Beltrán Leiva. Segundo uma estimativa, entre 1988 e 1991, El Chapo e sua equipe contrabandearam 35 toneladas de cocaína através da fronteira para o Arizona. Para entregar a droga na fronteira, a gangue abriu uma pista de pouso em Compass, no estado de Sonora, a cerca de 100 milhas ao sul da fronteira, onde Arturo Guzmán e os irmãos Beltrán Leiva eram responsáveis por receber o carregamento de drogas do avião, descarregar a mercadoria e transportá-la para o norte até o ponto de passagem da fronteira em Água Prieta. Depois de vender os carregamentos no Arizona, eles contrabandeavam o dinheiro para o México. Para satisfazer a súbita demanda por dinheiro, inúmeros escritórios de câmbio apareceram na cidade. O homem responsável por essa vasta operação era um piloto chamado Miguel Ángel Martínez, um ex-contrabandista que havia começado a trabalhar para El Chapo em 1986. Martínez transportou vários carregamentos de cocaína da Colômbia para o México para El Chapo. Mas depois de alguns meses, sua carreira como piloto contrabandista encalhou em uma pista de pouso de terra no estado de Durango, onde Martínez aterrissou bruscamente de nariz. El Chapo recebeu o incidente com calma, mas não desejava mais confiar sua vida ou sua preciosa carga às habilidades de voo de Martínez. O Sr. Guzmán me disse que eu era um péssimo piloto e que não queria que eu continuasse a trabalhar para ele como piloto, lembrou Martínez mais tarde. Supondo que havia sido demitido, Martínez agradeceu ao seu chefe pela oportunidade, mas El Chapo lhe disse que havia um mal-entendido. Ele não estava demitindo Martínez, mas sim o estava promovendo. Assim, Martínez falhou na promoção como piloto, mas tornou-se um controlador de tráfego aéreo de drogas, coordenando uma fila interminável de aviões, chegando da Colômbia e carregados de pacotes de cocaína. Ele se comunicava com o chefe por rádio de alta frequência, usando códigos. Vinho significava combustível para jatos. Meninas eram os aviões. Documentos era o dinheiro. E o precioso carregamento de cocaína eles chamavam de camisas. Entre 1987 e 1991, os carregamentos chegavam em uma pequena frota de aviões, cada um transportando centenas de quilos de cocaína. No final dos anos 80, os principais laços da organização de Chapo na Colômbia eram membros do cartel de Cali, a família Ochoa e Gonzalo Rodrigues Gacha. O piloto Miguel Ángel Martínez frequentemente viajava para a Colômbia para se encontrar com Rodrigues Gacha e outros fornecedores, e às vezes El Chapo se juntava a ele para prestar homenagens e dar um toque pessoal aos negócios. Mas El Chapo e seus aliados não queriam parar e desejavam se expandir, especialmente após os feitos de Escobar e a morte de um dos maiores fornecedores, Rodrigues Gacha. No início de 1990, El Chapo estabeleceu novas relações comerciais que o tornaram mais rico do que ele jamais imaginara.
Seu novo contato era um jovem narcotraficante colombiano chamado Juan Carlos Ramírez Abadia. Ramírez, que carregava o apelido de Chupeta, na época tinha apenas 27 anos, mas já era um líder emergente da facção do Cartel de Cali, que logo ficaria conhecida como Cartel de Norte del Valle. Os dois promissores traficantes se encontraram pela primeira vez em um hotel na Cidade do México em 1990. A taxa prevalente que a maioria dos contrabandistas mexicanos aplicava para o transporte de cocaína colombiana era de 37% para cada carregamento. Mas El Chapo chegou ao mercado com um acordo rígido. Ele não aceitava menos de 40%. Em troca dos 3% adicionais, El Chapo prometeu que não apenas conseguiria contrabandear a cocaína mais rapidamente do que os outros contrabandistas, mas também garantiria sua segurança enquanto estivesse sob seu controle e reembolsaria a Chupeta tudo o que fosse perdido no México. Chupeta arriscou e não se enganou. Em menos de uma semana, os homens de El Chapo transportaram o primeiro carregamento de 4.000 quilos do ponto de desembarque no México para o destino em Los Angeles, enquanto outros traficantes geralmente levavam um mês ou até mais. Desde então, os colombianos deram ao jovem Chapo de Sinaloa um novo nome, El Rápido, que significava o rápido. A chave para a velocidade de El Chapo, de sua reputação como El Rápido, era justamente aquele túnel em Sonora. Ele permitia movimentar enormes lotes de mercadoria por debaixo da fronteira de uma só vez, em vez de dividi-los em lotes menores que podiam ser transportados escondidos em veículos. Depois que a cocaína era contrabandeada por debaixo da fronteira, os trabalhadores do armazém, do lado americano, a armazenavam em compartimentos ocultos de carros e caminhões e a transportavam para o norte, para Phoenix, o centro de onde era enviada para os pontos de distribuição em todo o país. E graças aos laços de El Chapo com as forças de segurança mexicanas corruptas, ele se mostrou mais confiável que seus concorrentes. El Chapo, ainda não sobrecarregado pela fama, começou a desfrutar dos frutos de seu trabalho. Ele havia crescido na pobreza, e nos primeiros anos, o anonimato relativo permitiu ao pobre garoto de Latuna ver o mundo. Usando numerosos passaportes falsos, El Chapo, junto com Martinez, viajou por toda a América Latina e fez viagens para o Sudeste Asiático, tanto a negócios quanto a lazer. El Chapo chegou até a Suíça para fazer injeções de células-tronco. Ele queria permanecer jovem o máximo possível. El Chapo possuía uma casa em Acapulco no valor de $10 milhões. Em seu rancho em Guadalajara, ele construiu um zoológico e o povoou com leões, tigres, panteras e cervos. As propriedades da organização de Chapo estavam espalhadas por todo o México. Em muitas cidades importantes existia um sistema de esconderijos. Dentro de cada casa, podiam ser encontrados dezenas de metralhadoras, granadas e milhares de projéteis. Chapo também adquiriu ranchos por todo o México, mas principalmente em Sinaloa, Sonora, Chihuahua e Durango. Lá, os gomeros locais cultivavam papoula e maconha. Chapo gostava de delegar poderes para poder desfrutar de sua riqueza, sem se preocupar com os detalhes de cada negócio de drogas. O recrutamento de pessoal acontecia localmente através de pessoas de confiança. O recruta era apresentado ao chefe local. O chefe então reportava a outro chefe e assim por diante na escala hierárquica. Chapo sempre permanecia nas sombras, e poucos o encontravam pessoalmente. As pessoas nas células de Chapo permaneciam principalmente no local, supervisionando as operações em sua área, e a principal tarefa era receber, proteger e distribuir a droga de Chapo para os próximos elos da cadeia. Eles também matavam por ordem de seu chefe. Embora trabalhassem para Chapo, às vezes eles também podiam fazer um bico extra, organizar, por exemplo, um negócio de roubo de carros e tráfico de mercadorias falsificadas. Enquanto os trabalhadores não chamassem a atenção, suas atividades eram perdoadas.
Mesmo em Sinaloa, Chapo não se opunha a um pequeno trabalho extra. Aparentemente, ele permitia que todos trabalhassem, desde que lhe pagassem um tributo. Todas as ações, o recebimento de cargas e transações em dinheiro, as dívidas não pagas eram registradas nos livros contábeis. Os operadores das células recebiam documentos de identidade falsos e, às vezes, veículos blindados. Geralmente se comunicavam por rádio. Posteriormente, os telefones celulares entraram em uso. Chapo corrompia altos funcionários de companhias de telecomunicações para garantir que os telefones usados por seus homens não aparecessem no banco de dados central. Cada membro da organização recebia um telefone celular e um código com o qual podia se identificar. A equipe de El Chapo transportava dezenas de milhares de quilos de cocaína por ano, cujo valor de rua chegava a centenas de milhões de dólares, embolsando o lucro de 4 quilos a cada 10, e Martinez estimou que 95% disso passava pelo túnel. Mas Água Prieta era uma cidade pequena, e logo os agentes alfandegários locais ouviram falar de atividades suspeitas ao redor do armazém de Camarena Macias. Em 9 de maio de 1990, agentes federais na periferia de Phoenix prenderam um caminhão carregado de cocaína e conseguiram conectá-lo ao armazém. Em 17 de maio, os agentes alfandegários realizaram uma busca e descobriram o túnel. Martinez lembrou depois como, após a batida, recebeu uma ligação do chefe. El Chapo estava furioso por seu principal caminho de contrabando ter sido descoberto, junto com milhões de dólares em cocaína, e ele achava que adivinhava quem poderia ser o culpado, não suspeitando da vigilância alfandegária. Existem muitas histórias sobre como El Chapo matava funcionários e punia cruelmente por pequenas transgressões, mas muitas delas são difíceis de verificar. Ele, naturalmente, com o crescimento da organização, começou a impor disciplina com violência, mas naquela época ele podia ser um chefe surpreendentemente indulgente. Por mais que El Chapo estivesse bravo com Camarena Macias, ele o permitiu fugir, salvando sua vida. Os agentes federais que descobriram o túnel ficaram impressionados com sua complexidade e, apesar de sua curta duração, o túnel se revelou um experimento valioso para El Chapo. Não foi seu último túnel, mas no narcotráfico não se pode descansar sobre os louros, e no momento, El Chapo tinha um problema. Ele tinha cocaína demais à mão para movê-la de forma confiável em caminhões que passavam por portos de entrada legais. O atraso ameaçava manchar a reputação de El Chapo junto aos colombianos, e não apenas a eles. As crescentes ambições de Chapo e de sua equipe não puderam passar despercebidas por aqueles que foram batizados reis por Félix Gallardo. Os irmãos Arellano foram os primeiros. Eles deram a ordem de matar El Mayo Zambada, que contrabandeava cocaína colombiana através de Tijuana, mas por algum motivo não pagava os proprietários da praça, devendo a eles, segundo os cálculos do irmão Ramon, 20 milhões de dólares. Os Arellano o acusaram, e embora ele admitisse a dívida, declarou não ter o dinheiro, mas os negócios não cessaram. Ramon, enfurecido, ordenou seu assassinato em 1990, mas El Mayo fugiu e se juntou à organização liderada por El Chapo. A dívida, entretanto, havia crescido, de modo que no ringue se alinharam Tijuana contra Sinaloa. E aqui muitos pesquisadores concordam que foi justamente El Chapo o responsável pelo início da guerra. O conflito entre Sinaloa e Tijuana duraria quase até o fim da primeira década deste século. Por quase 2 décadas, a violência estaria presente principalmente na Baixa Califórnia, especialmente na cidade de Tijuana, e se estenderia a Jalisco e Sinaloa. No início dos anos 90, El Chapo enviou homens para invadir Tijuana, a fim de reconquistar os pontos. A reação de Ramon Arellano, que liderava a ala armada, foi decisiva. Em resposta, ele contratou um grupo de assassinos da gangue
31ª Rua de San Diego. Eles capturaram, executaram e jogaram 6 combatentes de Sinaloa na rua. Pouco depois, Ramon enviou seu grupo para plantar um carro-bomba em Culiacán, perto da casa de segurança de El Chapo, onde El Mayo deveria estar. Não houve mortos nem feridos, mas o aviso foi claríssimo. Em outubro do mesmo ano, o próprio Ramon, com a ajuda de 2 de seus homens de confiança, tentou matar Chapo, enquanto este dirigia por uma avenida de Guadalajara. A experiência de Guzmán e o conhecimento dos becos da cidade permitiram que ele se salvasse. Após o atentado, Benjamin Arellano ligou pessoalmente para Chapo para jurar que não tinha conhecimento do ataque e que os acordos entre eles ainda estavam firmes. E em 8 de novembro de 1992, El Chapo contra-atacou. 2 dos irmãos Arellano Félix, Francisco Javier e Ramon, foram à estância balneária de Puerto Vallarta, no estado de Jalisco, para descansar. À noite, foram à popular discoteca Cristina, onde 15 homens de El Chapo invadiram. Ao avistar os Arellano, começaram a atirar em todas as direções. Os guarda-costas dos irmãos revidaram e seguiu-se um tiroteio. Francisco e Ramon conseguiram milagrosamente se esconder, mas naquela noite morreram 6 pessoas, incluindo frequentadores casuais do clube. Os ataques recíprocos continuaram até meados de maio de 1993, quando outra equipe de assassinos liderada por Francisco Javier Arellano Félix chegou a Guadalajara. Chapo era muito cauteloso, e os irmãos Arellano Félix nunca conseguiram seu intento. Após vários dias de busca por Chapo, Francisco Javier e os assassinos decidiram voltar para casa. Em 24 de maio, Javier estava fazendo o check-in para o voo de volta a Tijuana quando ouviu a notícia. Chapo estava no estacionamento do aeroporto, prestes a pegar o voo da tarde para Puerto Vallarta. Os bandidos correram imediatamente para fora, encontraram Chapo e começaram a atirar. O grupo de Chapo revidou. Os homens de Arellano notaram um carro que acreditavam pertencer a Chapo, um Mercury Grand Marquis branco, e abrindo a porta, começaram a inundar o interior com balas. Mas naquele carro não estava Chapo, que estava sentado em um Buick Sedan verde escuro nas proximidades. No Mercury Grand estava o cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo, arcebispo de Guadalajara. Em meio ao caos e à confusão, Chapo se afastou com sucesso da cena do crime, subiu em um táxi e seguiu para um local seguro. O cardeal morreu no local, com 14 ferimentos à bala. Enquanto isso, Francisco Javier Arellano Félix sentou-se na primeira classe do avião para Tijuana e partiu. O fato de Chapo ter escapado de seus assassinos não mudou a face da guerra às drogas, mas a morte acidental, ou não do cardeal, Posadas Ocampo mudou tudo. O Estado colocou uma recompensa de $5 milhões pela cabeça de Joaquim Guzmán Loera. Chapo fugiu para a cidade do México e lá permaneceu por 2 dias. Lá, ele encontrou um colaborador a quem entregou cerca de $200 milhões para garantir a família em caso de prisão. A outro fiduciário entregou aproximadamente a mesma quantia para garantir o funcionamento estável da organização. Em seguida, foi levado para Chiapas, no sul, onde Guzmán Loera havia criado uma rede para suas operações de drogas na Guatemala alguns meses antes. Por essa razão, ao chegar, contatou um tenente-coronel do exército guatemalteco. Chapo pagou ao tenente-coronel $1,2 milhão. Em troca, o narcotraficante e seus cúmplices, 4 homens e a namorada de Chapo, puderam se esconder na Guatemala. Chapo também tinha um passaporte falso. Agora ele viajava sob o nome de Jorge Ramos Pérez. Em 31 de maio, apenas uma semana após o tiroteio no aeroporto de Guadalajara, a polícia recebeu informações de que Chapo estava na Guatemala. Soldados e agentes federais foram enviados para lá. Ao amanhecer de 9 de junho,
Tropas guatemaltecas cercaram a área onde Chapo e seus cúmplices se escondiam. Eles o prenderam e o entregaram aos mexicanos ao meio-dia do mesmo dia. Chapo foi traído. Naquela época, a pressão dos Estados Unidos e a participação em operações antidrogas estrangeiras estavam no auge. Forças especiais americanas e militares colombianos estavam se aproximando de Pablo Escobar em Medellín. Ele foi morto em dezembro de 1993. A troca de informações entre os países da América Central e do Sul, o México e os Estados Unidos havia atingido níveis sem precedentes. Isso pode explicar por que os guatemaltecos estavam dispostos a ignorar o acordo fechado com Chapo e prendê-lo. Os mexicanos afirmaram que apenas tal cooperação havia tornado a captura possível. Uma vez nas mãos dos militares mexicanos, Chapo começou a falar. Ele revelou seus contatos na Colômbia e a amplitude de sua rede de corrupção no México. Pouco depois da prisão, um dos funcionários por ele nomeados foi encontrado morto e outro foi preso. El Chapo também falou dos irmãos Arellano Félix. Se o atentado frustrado contra a vida de El Chapo foi o momento decisivo de 1993, suas revelações aos militares sobre os irmãos Arellano Félix destruíram os laços de sigilo entre os cartéis, que nunca mais foram restabelecidos. Os irmãos também se tornaram os principais inimigos públicos. Francisco Arellano Félix, o irmão mais velho, foi capturado em 4 de dezembro de 1993. Ele foi encarcerado em uma prisão de segurança máxima. Os outros irmãos Arellano Félix contra-atacaram, mas desta vez sem armas. Eles enviaram uma carta ao Papa, na qual expunham sua versão dos fatos ocorridos em Guadalajara, afirmando que os assassinos eram militantes de Chapo que haviam confundido o cardeal com Ramon Arellano Félix. O confronto entre El Chapo e os irmãos Arellano Félix desencadeou uma guerra que desde então se espalhou por todo o país. O narcotráfico mexicano não seria mais gerenciado por um grupo coeso de amigos e familiares originários de Sinaloa. As disputas quase nunca mais seriam resolvidas na mesa de negociações. Elas seriam resolvidas com derramamento de sangue. O conluio de um cartel com as autoridades para expulsar outro cartel se tornaria um fenômeno comum. Os principais atores, os cartéis de Sinaloa, Tijuana, Juárez e do Golfo, recrutariam novos grupos de executores para seu trabalho sujo, e estes, por sua vez, trairiam seus ex-chefes, após terem provado o poder. Nunca mais a indústria de drogas mexicana seria apenas um empreendimento criminoso. De agora em diante seria mate ou morra. Um mundo turvo e desordenado de desconfiança, mitologia e dinheiro. 40 bilhões de dólares por ano, segundo algumas estimativas. Os acontecimentos de 1993, a guerra com os Arellano, a prisão, o confronto no aeroporto, elevaram definitivamente Chapo a um líder incontestável e implacável. Nas 2 décadas seguintes, sua reputação cresceria. Mesmo na prisão, seu status aumentaria, pois as histórias de como ele vivia como um rei atrás das grades se espalhariam amplamente e novos túneis seriam descobertos ao longo da fronteira sudoeste dos Estados Unidos. Assim, Joaquim Guzmán Loera foi declarado culpado de tráfico de drogas e corrupção e condenado a 20 anos de prisão. Um ano depois, ele também foi condenado pelo assassinato do arcebispo, embora outro juiz tenha posteriormente anulado essa decisão. Com exceção de Francisco Arellano Félix, preso em dezembro de 1993 em Tijuana, os outros Arellano Félix tiveram mais sorte e a maioria deles conseguiu escapar da recompensa por suas cabeças. No entanto, foram forçados a se esconder por muitos anos após o tiroteio em Guadalajara. A prisão de El Chapo não teve grande impacto na guerra, que continuou, e enquanto a guerra se alastrava do lado de fora, Chapo começou a se estabelecer na prisão. Assim que chegou a Puente Grande, a prisão de segurança máxima nos arredores de Guadalajara, ele começou a gastar dinheiro à torto e à direito,
corrompendo quem podia para garantir seu conforto. Por exemplo, o cozinheiro da prisão recebia uma vultosa soma de $1.000 por mês para preparar pratos especiais, e os guardas ganhavam $4.000. El Chapo sempre teve um apetite sexual insaciável, e isso não mudou durante sua detenção em Puente Grande, onde organizava visitas conjugais com suas esposas e, frequentemente, passava o tempo na ala feminina da prisão. Mas, naturalmente, os planos de El Chapo não incluíam simplesmente apodrecer na prisão. El Chapo precisava garantir que seus negócios fora dos muros da prisão prosseguissem sem problemas. Seu contato externo tornou-se o fiel Miguel Ángel Martínez. Logo após o tiroteio no aeroporto de Guadalajara, Martínez fugiu para a Europa, onde permaneceu por cerca de 6 semanas, até que a situação no México se acalmasse. El Chapo confiava cegamente em Martínez e lhe deu muitas instruções. Em particular, ele deveria se encontrar com El Azul e negociar a venda de um grande lote. No encontro, Martínez descobriu que Amado Carrillo Fuentes também havia se juntado a El Azul. O peso da mercadoria que Chapo queria vender, e o mais rápido possível, totalizava cerca de 3 toneladas. Tudo isso estava armazenado nos depósitos. Martínez lembrou que El Azul ficou espantado com tal peso. Ele arregalou os olhos e disse: "Você me assusta com todos esses números", lembrou Martínez. Azul pediu tempo para pensar. Assim, Martínez aprendeu que amizade é amizade, mas dinheiro é dinheiro, mesmo no narcotráfico. El Azul e El Chapo, naturalmente, eram velhos amigos e frequentemente trabalhavam juntos, mas aquela remessa era grande demais. E Paragosa Morena precisava calcular tudo para decidir se valia a pena se arriscar pela amizade com El Chapo, que começava a ser dado como acabado. No entanto, após o encontro com Arturo Guzmán, Azul aceitou transportar a remessa, mas quando a carga viajou para o norte, em um vagão de melaço, a DEA a apreendeu na passagem da fronteira de Mexicali. Na Colômbia, os fornecedores de El Chapo começaram a se preocupar. Chupeta, o chefe do cartel do Vale do Norte, estava furioso. Em questão de poucos meses, seu principal cliente no México havia sido preso, e as autoridades mexicanas e americanas haviam apreendido mais de 10 toneladas de sua cocaína. A situação foi resolvida por Arturo Guzmán em uma ligação, prometendo que a parte mexicana reembolsaria integralmente o prejuízo. Do lado de El Chapo, ainda permaneciam os irmãos Beltrán Leiva e El Güero Palma, mas El Güero não permaneceu livre por muito tempo. Em 23 de junho de 1995, ele estava indo para uma festa de casamento quando seu avião caiu. Segundo um agente da DEA que havia visto as fotos do acidente, era um milagre que alguém tivesse sobrevivido. Palma foi capturado enquanto, gravemente ferido, saía da selva acompanhado pela Polícia Federal. Logo ele se juntou a El Chapo, pois sobre ele já havia sido emitida uma ordem de prisão no México por tráfico de drogas. Com El Chapo e El Güero na prisão e os irmãos Arellano Félix em fuga, o centro de gravidade do narcotráfico deslocou-se para Juárez, sob o controle de Amado Carrillo Fuentes. Em meados dos anos 90, ele era um dos mais influentes narcotraficantes do México. Transportava inúmeras toneladas de cocaína através da fronteira todos os anos e possuía tal poder que muitos jornalistas no México não ousavam sequer imprimir seu nome. Com Amado, trabalhavam também os fiéis aliados de El Chapo, como El Mayo e El Azul. Portanto, quando entre o clã Arellano Félix e a equipe de Amado, incluindo os restos do grupo de El Chapo, começou uma rixa completamente previsível, isso tornou um tanto difícil para El Chapo manter contatos com seus homens do lado de fora. Martínez, que o visitara cerca de 6 meses após a prisão em 1993, não podia mais ir pessoalmente devido aos militantes Arellano Félix, que se escondiam em Guadalajara. El Chapo tinha um telefone celular, mas quando precisava transmitir mensagens importantes, sem temer interceptações,
era obrigado a confiar no cunhado que o visitava. Naquele período, do lado de fora, ocorriam mudanças políticas, tanto no México quanto nos Estados Unidos. Em 1992, a Casa Branca foi ocupada por Bill Clinton, o primeiro democrata em 12 anos. A administração Clinton manteve em grande parte o status quo em matéria de drogas e criminalidade e manteve a posição das administrações Reagan e Bush sobre a guerra total às drogas. A DEA e a guerra às drogas dos Estados Unidos haviam mudado nos anos que se passaram desde que agentes infiltrados como Kiki Camarena andavam pelo México com pouco apoio. A União Soviética, naquela época, havia deixado de ser uma ameaça para a América, e as forças liberadas precisavam ser direcionadas para algum lugar. A DEA tornou-se uma organização poderosa e influente com um grande número de recursos técnicos e humanos. Em 2 de julho de 2000, o povo do México fez história ao votar para eleger Vicente Fox Quezada como seu próximo presidente. Era a primeira vez, desde 1929, que a presidência não era ocupada pelo PRI ou seus antecessores. Parecia um sopro de ar fresco para o país. O crescimento das eleições democráticas e dos partidos de oposição bem-sucedidos no México foi, indubitavelmente, um verdadeiro ponto de virada para os cidadãos comuns. No entanto, para os narcotraficantes, isso significava algo completamente diferente. As redes construídas por décadas entre eles e o governo do PRI estavam desmoronando, e agora, para um trabalho bem-sucedido, era necessário revisar seus métodos. Cada vez mais narcotraficantes estavam rompendo seus laços com as estruturas de poder estatais que forneciam proteção e começavam a criar as suas próprias. Cada vez mais traficantes começaram a criar milícias privadas e a combater mais abertamente seus concorrentes, em vez de confiar em policiais e soldados corruptos para prender os rivais. O país estava às vésperas de um dos períodos mais sombrios de sua história. Uma era de violência e caos em larga escala, da qual ainda não saiu. Mas quando Fox subiu ao poder em 1º de dezembro de 2000, nada era conhecido. A esperança pela aurora do México era mais forte do que nunca. Menos de 2 meses depois, El Chapo transformou essas esperanças em ridículo. Após 8 anos de reclusão, El Chapo Guzmán decidiu que não queria mais ficar na prisão. Assim, em 19 de janeiro de 2001, ele saiu, e ninguém achou prudente detê-lo. Mas vamos por partes. Em abril de 1999, uma nova equipe de guardas e administradores liderada por Dámaso López Nunes chegou a Puente Grande. Quando Dámaso López chegou, El Chapo imediatamente começou a inundar o novo subdiretor de segurança com dinheiro e presentes. Tendo Dámaso e seus homens sob controle, El Chapo podia se comunicar mais livremente do que nunca com seus aliados, que trabalhavam para mantê-lo no jogo, e tinha acesso praticamente a todo luxo imaginável. Sua posição legal também melhorou. Quando um juiz anulou a condenação pelo assassinato do arcebispo, a imprensa especulou que talvez ele não ficasse muito tempo na prisão. No entanto, o governo tentou sufocar tais especulações. Na realidade, El Chapo não precisava da ajuda do sistema judiciário, pois há muito tempo preparava o terreno para sua libertação. Ele havia planejado sua fuga com um círculo restrito de cúmplices. Diversos eventos impulsionaram El Chapo a tentar a fuga. Primeiro, em setembro de 2000, Dámaso López renunciou ao seu cargo em meio a crescentes rumores de uma investigação de corrupção na prisão. Sua renúncia ameaçava deixar El Chapo sem acesso ao seu estilo de vida habitual e à comunicação constante com os colegas. Depois, no início de janeiro, o novo presidente Vicente Fox ordenou uma investigação sobre a corrupção em Puente Grande. Em resposta à diretriz de Fox, os funcionários ordenaram a transferência de El Chapo e de outros conhecidos narcotraficantes para outra ala da prisão. E Chapo entendeu que as coisas estavam tomando um rumo perigoso. Finalmente, no dia anterior à fuga de El Chapo,
aconteceu o evento mais assustador. Em 18 de janeiro de 2001, a Suprema Corte do México estabeleceu que a extradição de prisioneiros como El Chapo continuaria, desde que os Estados Unidos prometessem que não seriam executados. Desde os tempos de Pablo Escobar, a única coisa que realmente assustava o narcotraficante era apodrecer em uma prisão americana. Chapo concluiu que era hora de terminar sua detenção. Em 19 de janeiro, por volta das 20 horas, o guarda El Chiito rolou um carrinho de lavanderia em direção à cela de El Chapo. El Chapo se enfiou lá dentro, escondendo-se entre uma pilha de lençóis e cobertores. Assim que seu passageiro de pequena estatura estava bem escondido, El Chiito iniciou uma viagem nervosa da cela aos portões da prisão, enquanto El Chapo prendia a respiração sob os lençóis. Puente Grande é dividida em 8 blocos de segurança diferentes, cada um separado do outro por postos de controle chamados rombos. Cercas de vidro de 4 lados, nas quais um guarda abria as portas fechadas em cada lado do rombo com o toque de um botão. Para chegar aos portões da prisão, El Chiito precisava passar o carrinho de lavanderia por vários desses rombos. Em cada rombo, El Chapo ouvia o leve clique da porta se abrindo, sabendo que estava um passo mais perto da liberdade. Depois de passar por todos os rombos, El Chiito com o carrinho seguiu direto para seu carro, e então El Chapo se libertou da pilha de roupa suja, saiu do carrinho e mergulhou no porta-malas. Fechando o porta-malas, Chiito se enfiou no banco do motorista e dirigiu o mais tranquilamente possível para o último posto de controle, onde um guarda estava parado perto dos portões metálicos elevadiços, a última barreira entre El Chapo e a liberdade. O guarda inspecionou rapidamente o interior do carro e fez um aceno para seu colega, sem verificar o porta-malas. Logo Chiito observou a prisão se afastar no espelho retrovisor. No livro Narcoland, a escritora Anabel Hernandes afirma que a história do carrinho de lavanderia era uma ficção, inventada após a fuga para esconder a verdadeira história, ou seja, que El Chapo simplesmente saiu pela porta da prisão. No entanto, a teoria do carrinho de lavanderia, que foi repetidamente contada em depoimentos judiciais por diversos ex-cúmplices de El Chapo, nunca refutou o fato de que El Chapo conseguiu fugir de Puente Grande devido à corrupção desenfreada. Assim, pode muito bem ser verdadeira, independentemente de El Chapo ter sido levado por El Chiito ou de El Chapo ter saído com as próprias pernas em um uniforme de guarda roubado, foi sua capacidade de corromper as pessoas certas que lhe permitiu fugir. Mais de 500 policiais se lançaram em perseguição por todo o estado de Jalisco, em busca de Joaquim Guzmán Loera, mas ele parecia ter desaparecido no ar. Para o presidente Fox, a fuga foi como um soco no estômago. Era a prova de que a corrupção havia penetrado em todos os níveis do sistema de justiça criminal e da vida política de seu país. Repetidamente surgiram rumores e acusações de que funcionários da administração de Vicente Fox haviam contribuído para organizar a fuga de El Chapo, supostamente como parte de um plano para retornar aos dias de controle federal sobre o tráfico de drogas. Alguns jornalistas acusaram diretamente Fox de apoiar o retorno de El Chapo ao poder, em parte apontando o rápido fim dos irmãos Arellano Félix após sua libertação como prova corroborante, ainda que indireta. De fato, muitas evidências, encontradas já em nossos dias, ligam a administração a Chapo e Mayo por fios invisíveis de corrupção. Mas como sempre no México, é impossível provar algo com certeza. Chapo, enquanto isso, após a fuga, alcançou com sucesso um refúgio temporário no estado de Querétaro, de onde foi resgatado de helicóptero por El Mayo. E então eles seguiram de carro para a cidade do México. Quando entraram nos arredores da capital, uma escolta de polícia municipal e agentes federais, preparada com antecedência, parou em ambos os lados do carro, para que o precioso passageiro chegasse ao destino são e salvo. Chegando a uma casa no prestigiado bairro residencial de Lomas,
El Mayo e El Chapo começaram a fazer planos para o futuro. Eles precisavam eliminar os concorrentes. Queriam fazê-lo pelas mãos da DEA. O fato é que já em 1997, Chapo, por meio de um esquema complexo, havia contatado em Puente Grande um agente de sobrenome Bond para denunciar os odiados Arellano e Palma, que, sentindo o poder durante a detenção de Chapo, havia tentado se tornar o chefe. Desta vez por meio do mesmo esquema complexo no qual estava envolvida sua segunda esposa Griselda, que aparentemente desejava um visto americano, Arturo Guzmán, vulgo El Polo, entrou em contato com Bond. Mas, sob pressão, El Polo foi forçado a ser preso, e por vários anos, Chapo tentou libertar o irmão, que 3 anos depois, em 31 de dezembro de 2004, foi assassinado na prisão como vingança contra El Chapo. Nas semanas e meses seguintes à sua fuga, El Chapo realizou uma série de encontros com seus aliados. Estavam presentes alguns dos mais antigos amigos e parceiros de El Chapo, incluindo Mayo Zambada, seu irmão El Rey, os irmãos Beltrán Leiva e Juan José El Azul de Paragosa Morena, além de Ignacio Nacho Coronel. A posição de El Chapo era precária. Os irmãos Arellano Félix, apesar de todos os seus esforços, ainda controlavam Tijuana, e a guerra, antes letárgica, ocasionalmente havia reacendido nos últimos 8 anos que ele passara na prisão. Amado Carrillo Fuentes havia morrido, e embora seu irmão Vicente Carrillo Fuentes, vulgo El Vice-Rei, ainda controlasse Juárez, as relações da Federação de Sinaloa com o mais jovem Carrillo eram frias. E, pior ainda, El Chapo estava ficando sem dinheiro. Apesar de sua lealdade, El Mayo não havia sido o gerente mais habilidoso durante a permanência de El Chapo na prisão, e o império que ele governava no momento de sua prisão em 1993 havia se reduzido consideravelmente. Os Beltrán Leiva haviam lhe oferecido uma enorme ajuda durante sua prisão, mas ele não queria trabalhar para eles. Ele queria gerenciar tudo sozinho. Em um dos primeiros encontros no rancho de El Mayo, este deixou claro que apoiava plenamente El Chapo. "Estou com você 100%, disse El Mayo. "Vou ajudá-lo com tudo o que precisar, e cada quilo de cocaína que eu receber da Colômbia, darei a você a metade. Então, por enquanto, cuide-se e fique escondido." E eles encontraram o esconderijo mais seguro de todo o México. Era, naturalmente, Sinaloa. Quando El Chapo retornou a La Tuna em 2001 e começou a reconstruir seu império, ele estava obcecado pela vingança. Ramón Arellano Félix foi o primeiro em sua lista. Policiais que trabalhavam para El Mayo o encurralaram em Mazatlán em 10 de fevereiro de 2002, enquanto tentavam detê-lo na rua. Ramón abriu fogo contra os policiais e fugiu. Então tentou escapar. Os policiais o mataram na rua. Um dos homens mais procurados do México depois de El Chapo, Ramón tinha documentos falsos consigo, e no dia seguinte ao ser morto, alguém apareceu no necrotério e sequestrou seu corpo. A identidade de Ramón só foi confirmada depois que os investigadores rasparam um pouco de seu sangue da calçada e realizaram um teste de DNA. O próximo foi Benjamín Arellano Félix. Trabalhando com a DEA, a polícia mexicana quase rastreou Benjamín, seguindo sua filha, que estava em tratamento nos Estados Unidos, e o encontrou rastreando as chamadas telefônicas. Em 9 de março de 2002, a polícia invadiu a casa onde Benjamín estava e o levou sob custódia em segurança. Foi assim que os líderes da família dos chefes de Tijuana saíram de cena. Os outros membros da família permaneceram uma força em Tijuana por muitos anos, mas nunca alcançaram o mesmo nível de poder e nunca representaram a mesma ameaça para El Chapo e seus aliados. Com sua base em Sinaloa, El Chapo agora supervisionava a reconstrução e reestruturação de seu império e o de El Mayo, as alianças de várias gangues e facções que chamavam de Federação. Em um encontro realizado no início de 2002,
El Chapo, El Mayo e outros se reuniram com o irmão mais novo de Amado Carrillo e concordaram em continuar trabalhando juntos. Um interesse particular para El Chapo, El Mayo e a família Carrillo Fuentes era a rota comum que os traficantes usavam para contrabandear cocaína de trem para o Texas e, em seguida, para Chicago. El Chapo e seus aliados transportavam cocaína para os Estados Unidos por ferrovia desde o final dos anos 80. Por volta de 1997, El Mayo e a família Carrillo Fuentes cederam o controle da rota a uma traficante chamada Tirsa Martínez Sanches. Logo, Tirsa coordenou carregamentos de toneladas pertencentes à família Carrillo Fuentes, El Mayo, Beltrán Leiva e El Chapo, que continuou a adquirir participações nos carregamentos da prisão. A rota fornecia um meio relativamente seguro de contrabandear grandes volumes de drogas através da fronteira. Por mais inovadores que fossem os túneis de El Chapo, mover os produtos através deles exigia uma logística complexa com o envolvimento de um grande número de trabalhadores. Os trens, por outro lado, exigiam menos esforço, e um vagão com um compartimento secreto podia conter uma carga de 1,5 toneladas de cocaína. Com uma inspeção mínima, o trem cruzava a fronteira de Nuevo Laredo, em Tamaulipas, para Laredo, no Texas. De Laredo, os trens seguiam para o norte para Chicago ou Nova York, onde o tanque era descarregado em um armazém alugado em nome de uma empresa de fachada. Além do sigilo e dos grandes volumes, a entrega de cocaína para o norte em trens de carga oferecia outro bônus. Como os carregamentos eram lacrados em compartimentos secretos, os homens de El Chapo não precisavam de uma presença significativa nas áreas pelas quais a droga passava. Não havia armazéns para descarregar as cargas e, portanto, ele não via a necessidade de pagar uma taxa a quem controlasse aquela passagem de fronteira específica. Assim como havia feito em Tijuana no início dos anos 90, El Chapo decidiu começar a enviar remessas de cocaína através das passagens de fronteira de Nuevo Laredo e Matamoros, no estado nordeste de Tamaulipas. Ao fazer isso, ele ignorou o poder do chamado Cartel do Golfo, que controlava a praça em Tamaulipas. Chapo se chocou com um grupo de assassinos, naquela época muito mais organizados e prontos para derramar sangue. O grupo, amplamente conhecido como Cartel do Golfo, havia surgido nos anos 30 como uma organização de contrabando. Foi criado por Juan Nepomuceno Guerra. O sobrinho de Guerra, Juan Garcia Abrego, assumiu as rédeas nos anos 70, aproveitando o boom da maconha e as rotas de contrabando há muito estabelecidas por seu tio. Era um dos clãs independentes mais fortes do México e era ali a única facção não de Sinaloa. Garcia Abrego havia estabelecido os laços mais estreitos com a administração presidencial. E durante a lendária divisão das praças de Galardo, Garcia Abrego manteve a sua. Ele era um membro respeitado da comunidade, cuja opinião era levada em consideração. Sabe-se que Abrego permitia que o cartel de Guadalajara transportasse drogas através de seu território, e Galardo respeitava seu poder. A DEA estimou que a rede de Garcia Abrego gerava até 10 bilhões de dólares em lucros por ano. O assistente militar de Garcia Abrego era um homem chamado Osiel Cárdenas Guillén, cujo apelido, o assassino de amigos, sugere como ele obteve e manteve o poder. Cárdenas esperava o momento oportuno para se apropriar do poder, e logo tal momento se apresentou. Garcia Abrego mantinha laços estreitos com o presidente Carlos Salinas, mas a administração subsequente foi menos tolerante com ele e emitiu um mandado de prisão. Os federais prenderam Garcia Abrego em 1996 e ele foi rapidamente extraditado para os Estados Unidos, onde atualmente cumpre 11 penas de prisão perpétua consecutivas. Após uma breve luta pelo poder, o controle da rede do Golfo passou para o assassino de amigos. Enquanto Garcia Abrego e seu tio eram pessoas respeitadas com conexões, Cárdenas Guillén era de origens humildes e não podia contar com laços familiares para impor sua vontade e manter a ordem.
Para controlar seu território, ele precisava de um exército. O primeiro grande mercenário de Cárdenas foi o ex-militar Arturo Guzmán de Sena. Ele chegou a Tamaulipas em 1997, adotando o codinome Z1, em homenagem à frequência de rádio usada por sua unidade especial. Ele chamou sua nova equipe de executores de Los Zetas. Com o tempo, os Zetas se separaram do Cartel do Golfo e se tornaram um dos grupos criminosos organizados mais violentos que o México já havia visto. Mas no início dos anos 2000, quando El Chapo decidiu começar a enviar cocaína através de Nuevo Laredo, os Zetas se contentavam com demonstrações públicas de violência em nome de seu chefe Cárdenas, tiros em plena luz do dia, massacres e corpos jogados em praças da cidade tornaram-se parte da vida cotidiana nas áreas onde os Zetas operavam, embora outras áreas do México se tornassem notavelmente mais seguras. Já em 2002, El Chapo, El Mayo e outros chefes de Sinaloa mantinham boas relações com o Cartel do Golfo e os Zetas, mas El Chapo começou a olhar para o Nordeste para a expansão, talvez devido às suas infraestruturas ferroviárias e rodoviárias cruciais. Ele enviou Arturo Beltrán Leiva para Tamaulipas para começar a recrutar pessoas no local, para coordenar o contrabando e se preparar para a guerra. O assistente mais conhecido de Arturo nessa área era um americano chamado Edgar Valdez Villarreal, que desde o final dos anos 90 contrabandeava maconha e cocaína para o Texas. Apelidado de La Barbie por seus cabelos loiros, ele se dedicou à criação de uma força paramilitar chamada Los Negros, que, como ele e seus protetores de Sinaloa esperavam, poderia se opor aos Zetas. As tensões aumentavam em Nuevo Laredo, onde La Barbie e outros traficantes independentes, que pagavam impostos ao Cartel do Golfo, começaram a desafiar a autoridade de Cárdenas e dos Zetas. Quando El Chapo e Beltrán Leiva começaram a avançar, a lucrativa praça estava pronta para explodir. Como frequentemente acontece em conflitos turvos entre grupos criminosos organizados, o evento preciso que desencadeou a guerra por Nuevo Laredo é difícil de determinar. Alguns dizem que o conflito começou quando La Barbie matou o irmão de um comando dos Zetas. Outros sustentam que foi o assassinato por parte dos Zetas de um traficante independente que impulsionou outros traficantes independentes, como La Barbie, a se aliar a El Chapo e aos Beltrán Leiva. Não é improvável que a situação não tenha melhorado também pelo fato de que em 14 de março de 2003, soldados mexicanos em Matamoros prenderam Cárdenas após um longo tiroteio, o que criou imediatamente um vácuo de poder. Em agosto de 2003, Tamaulipas e arredores estavam abalados pela violência diária, pelo menos 45 assassinatos e pelo menos 40 sequestros em uma cidade que um dia desfrutava de relativa estabilidade. Em 1º de agosto, um comboio fortemente armado de homens de La Barbie abriu fogo contra agentes da Agência Federal de Investigação com armas automáticas e lança-foguetes, transformando o centro de Nuevo Laredo em uma zona de guerra por quase 1 hora. A brutalidade e a natureza pública da violência que se seguiu foram sem precedentes no México, corpos deixados na rua com avisos aos rivais, cabeças decapitadas roladas em locais públicos movimentados, vídeos de torturas e assassinatos. Enquanto El Chapo e seus assistentes lutavam pelo controle de Nuevo Laredo, a violência era usada e divulgada mais amplamente do que nunca. Quando os Zetas se fizeram ouvir, expandindo-se por todo o Tamaulipas e além, isso marcou o início de uma nova fase do narcotráfico, uma espécie de corrida armamentista, já que outras redes de narcotraficantes começaram a formar forças de segurança paramilitares. El Chapo não foi exceção. Logo após sua fuga de Puente Grande, ele começou a recrutar pessoas, procurando especificamente ex-soldados que soubessem usar armas, interrogar, torturar e matar. Durante todo esse tempo, El Chapo continuou a retomar posições. Adorava participar
e tomava parte ativa no planejamento das entregas de drogas, nos novos métodos de contrabando e nas intrigas contra os narcotraficantes concorrentes. Mas ele também tinha uma compreensão inata de como trabalhar com as redes locais em lugares remotos, criando uma estrutura mais horizontal da pirâmide hierárquica que muitos imaginam ao ouvir a palavra cartel. Enquanto alguns grupos de contrabando, às vezes chamados de cartéis, como, por exemplo, o cartel de Medellín e Cali na Colômbia, ou a organização familiar Arellano Félix, tinham uma estrutura bastante vertical, a Federação de El Chapo era organizada de forma mais horizontal, com uma parte significativa do poder de decisão concedida às brigadas individuais em sua região. Um advogado deu talvez a explicação mais completa do sistema de El Chapo. O cartel de Sinaloa representava um grupo de pessoas que se ajudavam mutuamente para entregar com sucesso carregamentos de cocaína nos Estados Unidos. Naturalmente, ele falava dos chefes, não dos pequenos contrabandistas e golpistas, que muitas vezes são chamados de membros do cartel. Esse grupo de chefes, que mais tarde seria chamado de Cartel de Sinaloa, consistia principalmente em El Chapo, El Mayo, os irmãos Beltrán, Juan José El Azul de Paragosa Morena e Ignácio Nacho Coronel. Eles tinham o capital para investir dezenas de milhões de dólares de cada vez em carregamentos de cocaína. Eles tinham a infraestrutura de contrabando para transportar essa cocaína para o norte, para os Estados Unidos. E eles tinham as ligações políticas para garantir que, na maioria das vezes, ela fosse entregue ao destino, sem interferência das forças da ordem. Cada um tinha sua própria equipe de atiradores leais, mas frequentemente compartilhavam a logística com grupos de contrabando semi-independentes, localizados em pontos-chave, que podiam descarregar um barco no estado do sul de Chiapas, por exemplo, ou carregá-lo em um trem na cidade do México, ou fazê-lo cruzar a fronteira em Juárez. Cada um tinha sua própria zona de influência, sua própria praça. Arturo Beltrán Leiva, Acapulco, Nacho Coronel, Guadalajara. E em cada praça, cada um tinha seus próprios contatos políticos e policiais. Às vezes trabalhavam juntos, às vezes trabalhavam sozinhos, às vezes uniam seu dinheiro e investiam em carregamentos comuns, e às vezes investiam seu próprio dinheiro e compravam um lote inteiro de uma só vez. Mas nunca se aproximaram do nível de organização e hierarquia empresarial que tão frequentemente se supõe quando narradores excessivamente fantasiosos se dedicam a descrever redes de narcotraficantes, como a rede de El Chapo. Graças à parceria com brigadas locais ao longo de toda a cadeia de suprimentos, El Chapo obteve acesso à experiência local, e os traficantes locais obtiveram acesso a um volume surpreendente de capital de investimento, além dos laços que El Chapo e seus aliados haviam estabelecido com altos oficiais de polícia, militares e políticos. Eles também continuaram a colaborar estreitamente com os produtores de cocaína na Colômbia, incluindo a organização de Juan Carlos Ramírez Abadia e a família Cifuentes. Chupeta continuou a trabalhar com amigos e familiares de El Chapo por todos os anos 90, e após a fuga, ele se reconectou com El Chapo. Naquela época, no início e meados dos anos 2000, a maior parte da cocaína que chegava ao México vinha em embarcações, já que os sistemas de radar, cada vez mais sofisticados usados pelas autoridades mexicanas no sul do México, tornavam o antigo método de voos ilegais em larga escala da América Central ou da Colômbia ainda mais arriscado. Em 2005, Sinaloa fez uma nova tentativa de conquistar Matamoros com os mesmos resultados. O território resistiu. As tropas de Chapo não conseguiram se apoderar dele. Durante esta tentativa, centenas de pessoas morreram, forçando a administração do presidente Fox a renunciar à sua política de não intervenção em relação ao tráfico ilícito de drogas. Em Nuevo Laredo, tropas foram desdobradas, e o consulado dos Estados Unidos foi fechado devido à falta de segurança que oficiais e cidadãos americanos enfrentavam. Ao contrário da organização de Tijuana,
que defendia seu território, mas cuja reação se limitava a tentativas de matar os líderes de Sinaloa. O Cartel do Golfo não apenas defendeu Nuevo Laredo com fogo e espada, mas também atacou Sinaloa. A violência no início dos anos 2000 tornou-se sinônimo de narcotráfico. Naquela época, Chapo estava em fuga. Seu irmão Arturo foi morto na prisão, e outro irmão, Miguel Ángel, foi preso. Mas os agentes da DEA que o perseguiam sabiam que isso não o deteria. Tendo perdido no Nordeste, ele voltou seu olhar para o Norte, firmando uma aliança com os irmãos Flores, que em 2005 retornaram ao México e se estabeleceram em Guadalajara. Em meados de 2005, eles se encontraram com Guzmán em seu refúgio secreto na montanha para fechar grandes negócios de drogas. Os irmãos gerenciavam todas as suas atividades nos Estados Unidos do rancho mexicano, dando ordens por telefone. Sua rede se estendia dos centros de Chicago a Nova York, Detroit e Washington, bem como a Los Angeles e Vancouver, na Colômbia Britânica. Em fuga, Chapo vivia muito modestamente, mudava constantemente de posição e contentava-se com pouco, vivendo literalmente em barracos improvisados. Ele havia desenvolvido uma verdadeira paranoia. Queria que o telefone de todos com quem entrava em contato, incluindo suas numerosas amantes, fosse interceptado. A partir de 2006, uma verdadeira guerra começou entre Sinaloa e Juárez. Chapo, em seu refúgio na montanha, queria se tornar o senhor incontestável de toda a fronteira norte, e a partir de 2008, começou o conflito entre Chapo e seus amigos mais leais, os irmãos Beltrán Leiva. A aliança entre El Chapo e os irmãos começou a desmoronar em 21 de janeiro de 2008, quando um grupo de soldados mexicanos prendeu Alfredo, também conhecido como El Machón. Arturo Beltrán acusou El Chapo disso. Ele tentou minimizar o conflito, mas a tensão era muito alta, e 3 meses após a prisão de El Machón, em 30 de abril, a situação explodiu. Uma equipe da Polícia Federal, que trabalhava para El Chapo, aproximou-se de uma casa em Culiacán para tentar prender ou neutralizar os homens dos Beltrán Leiva. Os bandidos abriram fogo contra os policiais revidaram, e de repente Culiacán se incendiou, e as operações militares se deslocaram para as ruas. Nos primeiros 11 dias de maio, 52 assassinatos ocorreram na cidade. Os jornais começaram a contar os mortos, de uma forma que lembrava os relatórios de perdas que eram impressos nos Estados Unidos, no auge da guerra no Iraque. Em maio de 2008, o filho de Chapo, Edgar Guzmán Lopes, foi morto. Ele foi baleado no estacionamento de um shopping center. Em 30 de maio, uma terceira parte, o Estado, se juntou à guerra, realizando uma série de grandes e brutais batidas contra os pontos de tráfico de drogas. Em resposta na cidade de Guamúchil, homens armados atacaram a sede da Polícia Ministerial Estadual, atirando contra o prédio com armas automáticas e lançando várias granadas. "Isto é guerra", gritavam as manchetes dos jornais, e todos os dias eram impressos relatos assustadores sobre civis mortos. Os irmãos Flores se viram em uma situação difícil. Eles não tinham a intenção de participar da guerra sangrenta e não encontraram nada melhor do que se tornarem informantes da DEA. Começou um jogo muito complexo. Os gêmeos levavam uma vida dupla, organizavam as entregas de drogas e depois transmitiam informações aos seus curadores, o que levou à apreensão de mais de 250 quilos de cocaína e 4 milhões de dólares em dinheiro. Seus curadores exigiam total honestidade, mas se cada uma de suas remessas acabasse nas mãos dos agentes federais, seus fornecedores no México poderiam começar a se perguntar por que os garotos de ouro de Chicago de repente estavam com tanta má sorte. Portanto, tentando equilibrar, os irmãos continuavam a distribuir quilos de Sinaloa, de vez em quando esquecendo-se de relatar aos seus curadores. Mas eles se revelaram testemunhas inestimáveis para os Estados Unidos. Seus depoimentos e as conversas gravadas encurralaram literalmente os líderes de Sinaloa.
Nas gravações, Chapo negociava as entregas e El Mayo discutia a importação de um carregamento de armas. Em novembro de 2008, os Flores se renderam ao tio Sam e salvaram suas vidas e as de suas famílias. Menos de um ano depois, um grande júri em Chicago emitiu uma acusação, baseada principalmente nas gravações feitas pelos gêmeos, acusando El Chapo, El Mayo e outros 9 membros de Sinaloa de tráfico de drogas e armas em quantidades suficientes para enviá-los todos para trás das grades, nos Estados Unidos, para o resto da vida. Agora, restava às autoridades apenas capturá-los, mas a guerra em Sinaloa não parou e Juárez tornou-se o lugar mais perigoso do mundo. Em 2008, quase a metade dos 6.000 assassinatos registrados relacionados às drogas no México ocorreu em Juárez. Até 2010, a taxa de homicídios lá era 10 vezes superior à média nacional. Mais de 99% dos assassinatos permaneceram sem solução, e o necrotério da cidade estava tão superlotado que começou a descartar os corpos em valas comuns. Em 2009, Arturo Beltrán Leiva foi morto por fuzileiros navais mexicanos. Por muito tempo, acreditou-se que ele havia sido traído justamente por El Chapo, mas, na verdade, descobriu-se que o havia traído La Barbie, que havia começado a colaborar com a DEA. Em abril de 2010, a Associated Press publicou um artigo no qual anunciava-lhe a vitória de El Chapo, afirmando que Sinaloa era agora responsável pela maior parte da cocaína transportada através de Juárez. Mas todas as prisões realizadas pela Polícia Federal e as vitórias de El Chapo tiveram pouco impacto na vida cotidiana dos residentes de Juárez. 2010 foi o pior ano, com mais de 3.000 assassinatos registrados até o final de dezembro. El Chapo e El Mayo também não saíram ilesos. Em 22 de outubro de 2008, a Polícia Federal prendeu El Rey Zambada após um longo tiroteio em um bairro residencial da Cidade do México, um golpe crítico em suas operações na capital. Em 19 de março de 2009, o filho mais velho e herdeiro de El Mayo, Vicente Zambada Niebla, também foi preso na capital. Em 2010, o associado de longa data de El Chapo, Ignacio Nacho Coronel Villarreal, morreu em um tiroteio com o exército mexicano. Quando as tropas invadiram a casa onde Coronel havia morrido, descobriram um tesouro de relógios de luxo, joias e 7 milhões de dólares em dinheiro. Coronel havia construído uma imagem de mafioso da velha escola, que respeitava as tradições, e ao mesmo tempo era um inovador na produção e no tráfico de metanfetamina, ganhando o título de El Rey de Hielo, que significa o Rei do Gelo. A metanfetamina, econômica e relativamente simples de produzir em grandes quantidades, revelou-se um novo e valioso ativo. E um ativo ainda mais valioso dos fornecedores chineses se tornaria o fentanil, e mais tarde o marketplace da Darknet Steclo. Mas esta é outra história. A cocaína era atraente para os narcotraficantes mexicanos, porque não precisavam cultivá-la. E com a metanfetamina e o fentanil, os narcotraficantes nem precisavam se preocupar com os suprimentos da Colômbia. Obtidos os produtos químicos necessários, que se moviam facilmente por todo o mundo, eles controlavam quase toda a cadeia de suprimentos, da produção à distribuição atacadista. A metanfetamina fluía para o norte e o dinheiro fluía para o sul. A morte de Coronel foi um golpe para El Chapo, mas não impediu que outros, sob seu patrocínio, produzissem a droga. No entanto, isso levou a outra aparição de pequenas facções que disputavam o domínio nas áreas onde Coronel outrora mantinha tudo unido. Após a morte de Coronel, uma parte de seus ex-fiéis anunciou a criação de um novo grupo, o Cartel de Jalisco Nova Geração, CJTNG, que alguns anos depois se separou de El Chapo e se tornou uma das organizações criminosas mais perigosas do país, sob a liderança de seu líder, Nemésio Oseguera Cervantes, também conhecido como El Mencho.
À medida que a presidência de Felipe Calderón chegava ao fim, ficou claro que a política mexicana ainda seria definida pela guerra às drogas que ele havia iniciado nos primeiros dias de seu mandato. Desde que Calderón venceu por pouco em 2006, Juárez e Tijuana haviam sido devastadas, e vastas áreas do país haviam se tornado focos de sequestros, extorsões e criminalidade, da qual os cidadãos pacíficos simplesmente não tinham quem os protegesse. Ao contrário das gerações anteriores de traficantes, muitos dos novos grupos haviam surgido na era pós-Los Zetas e desenvolveram uma estrutura muito mais militarizada e uma identidade de grupo autodefinida em comparação com os traficantes anteriores, já que aumentava a necessidade de controlar o território e se distinguir dos outros recém-chegados. Neste panorama de facções fragmentadas, um número crescente de gangues se chocava entre si pelo controle do território de contrabando, do tráfico de drogas e da extorsão de agricultores e proprietários de terras que cultivavam culturas comerciais como abacate e limão. Durante todo esse tempo, Chapo continuou escondido. Desde sua fuga de Puente Grande, ele escapou da justiça por 13 anos. Seu nome se envolveu em lendas, e nesses anos ele literalmente se tornou um personagem semi-mitológico. Mas em 2014, enquanto Chapo se dirigia a uma festa em Mazatlán, ele foi capturado. Foram necessários vários anos de investigações meticulosas. Literalmente milímetro por milímetro, os americanos apertavam o cerco em torno do elusivo Chapo, cada vez se espantando com suas novas e cada vez mais sofisticadas astúcias. Assim, seu colega do clã colombiano Cifuentes, Alex, contratou um talentoso programador chamado Christian Rodrigues, que criou para El Chapo um sistema de comunicação tão perfeito que os agentes não podiam acreditar. Eles nem sequer conseguiram descriptografar o BlackBerry recuperado, que poderia tê-los levado ao criminoso mais procurado do mundo depois de Bin Laden. Mas, como sempre, uma combinação de fatores humanos desempenhou um papel. Primeiro, pressionaram Rodrigues, que não era de forma alguma um criminoso, mas de qualquer forma não podia trair seu chefe. Ele simplesmente não sabia onde ele estava, porque não fazia parte do círculo de fiduciários. Depois, através do assistente de Cifuentes, que estava a um passo de El Chapo, eles calcularam sua posição, e ele mesmo. Toda essa história é detalhada no livro de Alan Foer, Caça a Chapo Guzmán. No verão de 2014, El Chapo foi transferido para a prisão de segurança máxima de Altiplano, mas também lá não permaneceu por muito tempo. Em 11 de julho de 2015, um ano e meio após sua captura, a câmera de vigilância de El Chapo registrou-o enquanto ele media a passos sua cela. Um quarto com 3 paredes de concreto e uma de grades de metal, com uma cama, um criado mudo e um chuveiro com uma divisória alta até a cintura. No criado mudo havia um rolo de papel higiênico e algo que parecia um smartphone. El Chapo vestia o uniforme bege da prisão, e na parede em frente à sua cama estava pendurada uma camisa de reposição. Depois de andar algumas vezes do chuveiro ao criado mudo e vice-versa, ele entrou na cabine e se curvou, como se quisesse pegar algo do chão do chuveiro, a única zona cega de sua cela. Em seguida, deu alguns passos em direção à cama, sentou-se e tirou os sapatos. Permaneceu sentado ali, depois levantou-se. 4 passos, e ele alcançou o chuveiro e desapareceu da vista. Descendo por uma abertura de 50 por 50 centímetros no chão do chuveiro, El Chapo desceu 1 metro abaixo do piso de sua cela por uma escada de tubos de PVC, antes de descer para um túnel, onde um cúmplice já o aguardava montado em uma motocicleta de trilha. Eles percorreram 1,5 quilômetros até a outra extremidade do túnel e rastejaram pelo túnel de saída, emergindo de uma abertura quadrada cortada no piso de uma casa inacabada. Subindo em um quadriciclo, os dois percorreram uma curta distância até um armazém, onde embarcaram em um SUV que os esperava
e dirigiram por cerca de 2 horas para o norte até uma pista de pouso no estado de Querétaro, onde um piloto os esperava para levar Chapo para um local seguro em Sinaloa. Quando os guardas finalmente foram verificar sua cela, a única criatura viva restante na cela era um pardal, que os homens de El Chapo haviam usado para verificar a qualidade do ar no túnel. A fuga foi preparada por mais de um ano, concebida durante os encontros de Dámaso Lopes e dos filhos de El Chapo. A partir de abril de 2014, Dámaso Lopes e os filhos de El Chapo começaram a lançar as bases. Compraram uma propriedade a cerca de 1 quilômetro da prisão, onde os trabalhadores começaram a cavar. Depois, adquiriram um armazém nas proximidades, onde guardavam armas e uma caminhonete blindada. Em seguida, levaram secretamente para a prisão um relógio com GPS que lhes permitiu localizar com precisão a posição da cela de El Chapo, para que a equipe de construção do túnel pudesse cavar na direção certa. Este foi um dos truques mais famosos da carreira de El Chapo. Ele havia feito seu nome cavando túneis em Água Prieta e Tijuana. Uma vez, ele havia fugido dos fuzileiros navais em Culiacán por um túnel. E agora, novamente, ele usou um túnel para submeter o mundo à sua vontade. O túnel era outra maravilha arquitetônica, estendendo-se por mais de 1 quilômetro do falso canteiro de obras sob os muros da prisão e diretamente para o chuveiro de El Chapo, com iluminação e ventilação suspensas ao longo de todo o percurso. As paredes eram escavadas em uma altura e largura uniformes da entrada à saída, com reservas de oxigênio colocadas em intervalos estratégicos para qualquer eventualidade. O túnel, cuja construção custou 5 milhões de dólares, exigiu a remoção de mais de 3.000 toneladas de terra. Na primavera de 2015, os socorristas de El Chapo se aproximaram tanto que ele podia ouvi-los enquanto tentavam abrir caminho no concreto. E ele não estava sozinho. Faziam tanto barulho que outros detentos começaram a reclamar, mas ninguém os ouviu. Quando El Chapo já havia se enfiado no poço do túnel e fugido, os guardas da prisão levaram 18 longos minutos para verificar sua cela e encontrar a rota de fuga. Um atraso que levou a suposições de que haviam sido subornados. Logo depois, o escritório do procurador-geral interrogou mais de 2 dúzias de guardas e prendeu 7 em relação à fuga da prisão. O presidente Henrique Peña Nieto estava em visita de Estado à França quando a notícia chegou, e sua reputação, depois desse fato, estava por um fio devido à capacidade de El Chapo de desaparecer de uma instituição que deveria ser a prisão mais segura do país. Mas Chapo havia envelhecido e não podia mais se esconder por tanto tempo. Em 2016, 6 meses após a segunda fuga épica, ele foi novamente capturado. Desta vez na cidade de Los Mochis, durante uma operação dos fuzileiros navais. O presidente Peña Nieto escreveu então em seu Twitter: "Missão cumprida". Após um ano de debates acalorados, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde foi indiciado. Em 17 de julho de 2019, alguns meses depois de ser declarado culpado, El Chapo apareceu em público pela última vez para ouvir sua sentença e fazer uma declaração final. Além de algumas respostas silenciosas de sim e não durante o julgamento, era a primeira vez que ele falava publicamente desde que aparecera em um vídeo com Sean Penn em 2015. Levantando-se da mesa de defesa, El Chapo cumprimentou o juiz Brian Cogan e proferiu uma crítica sóbria ao tratamento recebido nos Estados Unidos. "Eles afirmam que estão me enviando para uma prisão onde meu nome nunca mais será pronunciado", disse El Chapo, parando para que o tradutor repetisse em inglês. "Aproveito a oportunidade para dizer que não houve justiça aqui." Gaguejando ligeiramente, lendo anotações preparadas, ele enumerou as humilhações que havia enfrentado durante a detenção em Manhattan. "Eles me forçaram a beber água suja, me privaram do acesso ao ar e à luz do sol", disse ele.
Foi uma tortura psicológica, emocional, mental 24 horas por dia. Especialistas confirmaram posteriormente que Chapo estava em péssimas condições e, talvez, justamente devido aos maus tratos. Poucos dias antes do veredicto, a DEA anunciou a apreensão de 20 quilos de fentanil em Chicago e, pouco antes, a maior apreensão de fentanil no Arizona. Chapo estava nos Estados Unidos há 2 anos, mas seu caso continuava, assim como, aliás, continua até hoje. A história do crime organizado no México sempre esteve intrinsecamente ligada à história do poder estatal. Mesmo figuras como El Chapo, narcotraficantes de alto nível, sempre foram apenas material descartável. A melhor forma de compreender o narcotráfico mexicano é a seguinte: tente imaginá-lo não como um setor sombrio, mas como um verdadeiro empreendimento capitalista. E, como empreendimento capitalista, ele sempre teve relações corruptas e ambíguas com o Estado. As exigências coercitivas e as prioridades mutáveis da política externa dos Estados Unidos apenas agravaram essa situação. O narcotráfico no México é inseparável do Estado. Muitos dos primeiros narcotraficantes eram policiais. E muitos dos primeiros policiais eram narcotraficantes. E essa fronteira sempre foi convencional, e assim permanece. El Chapo, como muitos outros narcotraficantes, nasceu pobre e não tinha muitas opções sobre o que se tornar. Ele cresceu em um mundo que exigia violência e recompensava apenas as ambições mais impiedosas. À medida que obtinha poder, riqueza e influência, assumiu o papel de mediador entre o Estado e as pessoas comuns que viviam nas áreas onde tinha poder. E quando o Estado não precisou mais dele, ele foi descartado como material de refúgio. Ele não era um rebelde, não era Jesus Malverde. Ele só queria ser importante e rico. Ele não foi o primeiro, e já é claro que não será o último.